O cardeal Gerd Ludwig Müller não tinha planos de estar na França. Sua agenda, meticulosamente organizada por seu secretário de longa data, incluía compromissos em Roma, uma palestra na Polônia e um retiro espiritual na Áustria. E, no entanto, lá estava ele, sozinho num começo de manhã cinzento, sob o céu de Ardósia, em frente à Catedral Santa, numa pequena cidade no sudoeste francês chamada Saint-Gaudens. Ele mesmo não sabia ao certo o motivo. Uma semana antes, havia recebido um convite inesperado, entregue em mãos por um padre que sequer revelou seu nome. O envelope era espesso, antigo, não trazia brasão, apenas um lacre de cera vermelha. Dentro, um único cartão manuscrito em francês. Seu crucifixo ainda não falou. Venha antes que o fogo o faça. Nenhuma data, nenhuma explicação. Apenas um papel dobrado junto dele. Um mapa desbotado das criptas subterrâneas da catedral, áreas há muito interditadas ao público. Naquela manhã foi recebido na entrada por um padre idoso de pele quase transparente e olhos fixos que mal piscavam. Cardeal Müller, disse ele, inclinando-se levemente. O senhor veio? Foi o senhor quem me chamou? Müller, já desconfiado, respondeu com cautela. Não fui eu, disse o velho padre, mas me disseram para esperar pelo senhor. O cardeal hesitou. Quem disse isso? O sacerdote apenas se virou em direção à nave da igreja. O senhor vai querer ver a cripta. Ela foi aberta ontem à noite. Ao entrarem na catedral, o ar cheirava a pedra úmida e cera derretida. O frio ali dentro parecia fora de época. O padre conduziu-o por trás do altar principal, descendo uma escada estreita. As paredes choravam umidade e velas tremeluziam em suportes enferrujados. Quanto mais desciam, mais o silêncio do mundo acima parecia se apagar. Chegaram, enfim, a um portão de barras de ferro retorcidas pela idade. Estava destrancado. Do outro lado, um cômodo escavado diretamente na terra, com teto abobadado em pedra, chão limpo de poeira e, no centro, uma alcova vazia, com cerca de 2 metros de altura. Logo acima dela, uma frase entalhada em latim. Quem esconde a luz sob a pedra? Müller ficou parado, encarando aquelas palavras. Já as lera antes num antigo documento do Vaticano que ele próprio havia classificado como vagamente apócrifo. Desde então, o texto havia sumido dos arquivos. Ele entrou na sala. O silêncio ali era espesso, como se o próprio espaço estivesse escutando. Ele tocou a parede dentro da alcova, fria, lisa, vazia. Mas ao recuar a mão, algo aconteceu. Seu crucifixo peitoral, o de prata que usava há mais de 20 anos, se moveu contra seu peito. Não estava apenas frio, estava gelado como um bloco de gelo encostado no coração. Instintivamente, puxou-o debaixo da batina. A corrente queimava em suas mãos, e o crucifixo não era mais prata. Estava negro, não envelhecido, não escurecido pelo tempo. Negro como carvão, como se tivesse sido forjado em fogo. Ele ficou olhando em silêncio, e por um instante que nunca conseguiria explicar, teve a nítida sensação de que o crucifixo o olhava de volta. Atrás dele, o padre August permanecia calado. Os outros, disse ele quase num sussurro, os que vieram aqui. Eles também falaram sobre o crucifixo. Müller virou-se devagar. Quem eram eles? Sua voz mal escapou pelos lábios. Um era carmelita, outro um bispo. Nunca saiu. Nunca saiu da cripta? Perguntou Müller sem esconder o arrepio. O padre não respondeu, apenas firmou o olhar, porque o seu nome já estava gravado na pedra, antes do crucifixo mudar. Müller, sem pensar, deu mais um passo à frente. Na parede do fundo daquela alcova silenciosa, quase imperceptível, havia algo gravado. Uma inscrição delicada, tão sutil que só se revelava à medida que a poeira era afastada. Müller aproximou-se e passou a mão, e então parou. Seu corpo congelou. Estava ali diante de seus olhos. Gerd L. Müller, um nome entalhado em uma pedra mais antiga que a sua própria vida. Ele se virou devagar para o padre. Quando isso apareceu? Perguntou, com a voz tomada de incredulidade. August respondeu com frieza. Descobrimos esse cômodo ontem. A inscrição já estava lá. Müller recuou um passo, ainda segurando o crucifixo negro que continuava gelado em sua mão. Não era medo o que sentia. Era algo diferente, quase inexplicável,
como se tivesse reencontrado uma lembrança que nunca viveu, mas que ainda assim lhe pertencia. E naquele silêncio denso, ele ouviu uma voz, não do lado de fora, nem dentro de si, mas presente, uma presença viva. Sempre seria você. Diante daquele nome esculpido, o seu próprio nome, o cardeal ficou imóvel por quase 1 minuto inteiro. Mas o silêncio não o sufocava. Pelo contrário, o acolhia, como uma casa antiga que, depois de anos de abandono, finalmente vê alguém retornar. Ele passou novamente a mão pela pedra fria. Aquela inscrição não parecia recente. Tinha profundidade, marcas de erosão, o tipo de desgaste que só o tempo pode esculpir. Décadas, talvez séculos. Existe algum registro? Perguntou em voz baixa ao padre. Sobre quem construiu esta sala? August balançou a cabeça. Os arquivos da catedral dizem que foi selada no século XIX, mas não mencionam nada sobre essa câmara. Só a encontramos porque o chão da sacristia rachou há 2 semanas. Quando começaram o concerto, os trabalhadores ouviram sons. Ele hesitou. Sons? Repetiu Müller. O padre respondeu em sussurro. Sussurros. E tudo cessou quando quebraram o piso. O cardeal caminhou até o fundo da alcova. O crucifixo em sua mão seguia inexplicavelmente gelado, mais frio que a pedra ao redor. Não havia velas acesas ali. E mesmo assim, as letras do seu nome pareciam brilhar suavemente. O restante da parede era liso, sem detalhes. Mas então ele notou algo. Uma linha vertical muito fina como uma fresta escondida. Uma porta? Pressionou com as mãos. Nada se moveu. Mas algo mais chamou sua atenção. Um resquício escuro, espesso, quase ceroso, logo abaixo da linha. Uma pequena mancha que lembrava sangue seco. Ele se agachou, passou o polegar. Ainda estava úmida. Ergueu os olhos para o padre. Você esteve aqui hoje? August balançou a cabeça devagar. Não. Desde que o senhor chegou. Müller então sentiu algo diferente por trás dos olhos. Não era dor. Era como um calor, uma pressão morna, como se o próprio ambiente começasse a despertar. Inspirou fundo e se levantou. E foi quando viu. Na parede oposta ao seu nome, havia outra inscrição, mas não era gravada. Era escrita com cinzas negras como se tivessem sido desenhadas com um dedo ainda quente. 6 palavras. Ele virá do fogo. O cardeal recuou um passo. Aquelas palavras não estavam ali momentos antes. Ele tinha certeza disso. E agora elas ainda estavam mornas ao toque. Virou-se para August, que havia empalidecido. Foi o senhor quem escreveu isso? O padre balançou a cabeça. Não sei ler essa língua. Müller franziu o senho. É francês. O velho respondeu num sussurro. É mesmo? O cardeal se aproximou novamente da mensagem. As cinzas não se desfaziam. Pareciam ter se fundido à parede, como tinta num pergaminho antigo. E então, enquanto ambos observavam em silêncio, uma gota caiu bem abaixo das palavras. Vinha de dentro da pedra. E não era água. Era vermelho, espesso, quente. A parede sangrava. Father August recuou de imediato, instintivamente, traçando o sinal da cruz sobre o peito com uma mão trêmula. Müller permaneceu imóvel. Sentia algo novo sob o crucifixo, uma vibração sutil, quase imperceptível, pulsando através do metal, como um coração batendo. Olhou novamente para as palavras escritas em cinzas. Ele virá do fogo. E então a gota que descia pela parede desapareceu. Não evaporou. Foi como se tivesse sido sugada pela pedra, sem fumaça, sem cheiro. Simplesmente sumiu. August, num murmúrio mais para si do que para o cardeal, disse que o último homem a entrar naquela sala pronunciara a mesma frase, mas em latim. Müller virou-se com um olhar intrigado. 10 anos antes, um historiador vindo de Roma, movido por rumores ligados a uma carta jesuíta suprimida, esteve ali. Dissera ter visto algo naquela parede, embora ela estivesse selada. O que aconteceu com ele? O padre contou que o homem gritou, desmaiou, e ao acordar, só disse 3 palavras antes de desaparecer. O que ele disse? Perguntou Müller, já sabendo que a resposta não traria paz. August se aproximou hesitante e respondeu. Ele disse, ele me viu. O cardeal nada disse. Apenas retirou um pequeno bloco de anotações de dentro da batina e escreveu a frase que estava na parede. Mas então percebeu algo que antes havia lhe escapado.
as letras iniciais de cada palavra, H, W, C, F, F. Um padrão. Talvez um acrônimo. Tentou reorganizar, buscar sentido, mas nada se formava. Seu olhar então voltou-se ao crucifixo. Não era mais o mesmo. O negro sólido começava a ser cortado por finos veios dourados, como fios de fogo sob a superfície. Estava quente agora. Pulsava. O silêncio do lugar também havia mudado. Já não era acolhedor. Era atento, como se o lugar esperasse algo dele. Müller levou o crucifixo de volta ao peito, por dentro da batina, e pousou os olhos mais uma vez sobre seu nome entalhado na pedra. Sussurrou quase sem voz. O que você está tentando me mostrar? Nenhuma resposta veio, mas algo aconteceu. Uma segunda fresta começou a surgir na parede, como se aquela porta anterior tivesse sido apenas o início. Não era uma linha comum. Era um traço que se formava diante de seus olhos, como se dedos invisíveis desenhassem desde o interior da pedra. Poeira escorria suavemente e as bordas daquela linha pulsavam, reagindo à respiração do cardeal. Os dois homens permaneceram calados. Müller se aproximou, absorvido, quase hipnotizado. A parede parecia sólida, mas viva. O ar ao redor engrossava, como se respirassem dentro de um espaço que ainda não havia acordado por completo. Até o chão já não parecia chão. Era mais como uma tampa, uma cobertura. Ele estendeu a mão e tocou a nova fresta. Estava morna. No instante do toque, o solo tremeu. Não como um tremor comum, mas como um suspiro profundo, ecoando pelas pedras. E então, a parede se abriu. Sem ruído, sem dobradiças. Apenas se partiu, revelando uma passagem escavada diretamente na rocha que descia em espiral. Uma escada, estreita, irregular, mergulhada em sombra. Father August recuou mais um passo, segurando o rosário com força. Isso nunca esteve aí, sussurrou. Müller assentiu com um leve movimento de cabeça. Sentia o crucifixo contra o peito aquecendo mais uma vez. Você não precisa vir comigo. O padre trêmulo respondeu. Não vou, mas vou esperar. O senhor não deveria ir sozinho. Eminência. Müller, firme, devolveu. Eu não estou sozinho. E começou a descer. Os solados de seus sapatos raspavam nos degraus antigos. O ar era úmido e cortante, com um cheiro que lembrava pedra molhada misturada a vinho envelhecido. O crucifixo, em silêncio, seguia colado ao seu peito. Vivo. O crucifixo seguia vibrando suavemente, como se ali pulsasse um coração que não era o dele. Cada degrau que descia parecia contrariar o próprio tempo. Não era um lugar mau, mas era, de alguma forma, um lugar proibido à compreensão humana. Ele sentia, no mais íntimo de si, que não deveria estar ali. Ao menos, não ainda. Talvez jamais. E, no entanto, seu nome já estava gravado na pedra, muito antes de sua chegada. Quando os degraus chegaram ao fim, ele entrou em uma câmara circular, envolta em silêncio absoluto. Não havia porta atrás dele. A passagem simplesmente desaparecera, como se tivesse sido engolida pela própria escuridão. As paredes estavam cobertas por escritas enroladas, não entalhadas nem pintadas, mas desenhadas com cinzas e cera, em línguas que ele mal conseguia reconhecer. Dialetos ancestrais, latim primitivo, copta, grego e uma outra, ainda mais antiga, que talvez precedesse até mesmo o Império Romano. Bem no centro da sala, repousava um genuflexório de madeira. Antigo, desgastado, com as bordas escurecidas como se tivessem sido queimadas. Diante dele, um espelho oval emoldurado por ferro envelhecido. O vidro, embaçado, lembrava prata antiga esquecida pelo tempo. Müller se aproximou com cautela. Na moldura, uma frase gravada em francês. Para ver o fogo, ajoelhe-se em silêncio. Ele olhou para o espelho. Viu a si mesmo. Mas algo estava errado. O reflexo não era exatamente seu. O crucifixo refletido era vermelho, irradiava um brilho calmo como brasa viva. E os olhos que o encaravam de volta não eram os seus. Deu um passo para trás, mas o espelho tremeluzia. Depois, clareou, e então surgiu uma nova imagem, que não era ele, nem era humana. Era uma figura encapuzada, envolta em cinzas brancas. Permanecia imóvel, olhando de dentro do vidro. O rosto estava velado por uma máscara dourada. Levantou a mão, tocando o outro lado do espelho. E como se o gesto fosse inevitável,
Müller fez o mesmo. No instante em que sua palma tocou o vidro, a luz explodiu. Mas não para fora, para dentro. Uma claridade que atravessava, queimava sem dor. Era como se a luz reacendesse memórias esquecidas. Ele viu uma montanha em chamas onde o fogo não consumia. Viu uma capela oculta sob a terra, pulsando como um coração vivo. Viu o crucifixo negro derreter e se fundir ao seu peito. E então ouviu uma voz, íntima, mas imensa, dizendo apenas 5 palavras. O silêncio foi selado. Seus joelhos cederam e ele caiu. Quando abriu os olhos, estava completamente envolto na escuridão. O espelho havia sumido, o genuflexório também. Só restava o crucifixo, ainda aquecido, agora iluminado por um brilho suave, com os mesmos veios dourados percorrendo seu corpo metálico. Era a única luz naquele abismo. Com dificuldade, ergueu-se. Estava fraco, mas firme. Lá atrás, o som da pedra se movendo novamente. A parede se abrira. A escada havia voltado. Subiu em silêncio, degrau por degrau, como se carregasse consigo algo que não lhe pertencia. Quando emergiu na cripta, encontrou o lugar vazio. O padre August não estava mais lá. Apenas uma folha de pergaminho deixada sobre o chão onde o sacerdote havia estado. Pegou-a. Estava escrita à mão, com tinta ainda fresca. Ele também viu você. Müller nunca falou sobre o que aconteceu naquele lugar. Não contou aos seus auxiliares, nem aos seus colegas do clero, nem mesmo a Roma, mas guardou o pergaminho, guardou o crucifixo, e nas horas silenciosas antes do amanhecer, passou a sonhar. Sempre o mesmo sonho, sempre em uma língua que ele não falava enquanto acordado, latim. E acordava suando, o coração acelerado, com apenas uma frase pairando no limiar da lembrança: Katos ignis tacit donic vocetur. O guardião do fogo permanecerá em silêncio até ser chamado. Ele não compreendeu o significado disso, não até a carta chegar. Foi entregue num envelope selado sem nome, marcado apenas com um selo de cera, uma coroa de espinhos envolvendo uma chama. Dentro, um bilhete manuscrito, em alemão impecável. Você não foi o primeiro a descer, mas talvez seja o último. Sob o bilhete havia um nome de lugar: Abadia de Saint-Michel-Duca, nos Pirineus Orientais. Um mosteiro esquecido pelo tempo, em parte ruínas, cujos prédios restantes eram mantidos por uma pequena ordem de beneditinos. Nenhum remetente, nenhuma assinatura, mas a caligrafia, havia algo nela de inquietantemente familiar. Müller não conseguia dizer de onde a reconhecia, mas dentro dele, algo mais forte que a lógica sussurrava apenas uma palavra: vá. 3 dias depois, ele chegou. Sem alarde, sem aviso. A abadia permanecia silenciosa, e o vento que atravessava as colinas parecia trazer cânticos esquecidos. Foi recebido por um irmão de olhar profundo, chamado Evo, um homem em seus 60 e poucos anos, com o rosto marcado por tempo e oração. Cardeal Müller? Perguntou ele com calma, como se tivesse certeza. Sim, como soube? A resposta foi curta. O senhor era esperado, e nada mais foi dito. Evo o conduziu por um corredor de pedra estreito atrás da capela, cujas paredes estavam adornadas com afrescos quase apagados. Anjos, espinhos, fogo, e acima de cada porta, uma lâmpada dourada pintada. Pararam diante de uma pequena cela de madeira, nos fundos do mosteiro. Evo sussurrou como se não quisesse perturbar algo que dormia ali dentro. Ele não fala com ninguém há anos. Müller apenas perguntou: quem? E a resposta veio como um sopro: aquele que sonha em latim. Dentro do quarto a luz era fraca. Uma cama simples, uma escrivaninha, um crucifixo grande na parede, e à beira da janela, sentado numa cadeira, um homem muito idoso, talvez com mais de 80 anos. Envolto em um cobertor marrom de lã, tinha mãos pálidas e olhos azuis. Olhos que, apesar da idade, mantinham um brilho agudo e inquietante. Müller se aproximou. O homem o olhou e sorriu suavemente. Eu vi você. Müller congelou. Onde? Perguntou, já sabendo a resposta antes de ouvi-la. No espelho. O velho assentiu com a cabeça. Você viu a cripta. Müller respirou fundo. Há muito tempo, quando o mundo ainda tinha tempo. O homem então ergueu lentamente um caderno de couro que estava sobre seu colo e o entregou ao cardeal. Ao abri-lo,
Müller encontrou páginas e mais páginas de sonhos em latim, todos anotados com uma precisão quase obsessiva. Datas, desenhos, frases soltas, algumas que ele reconhecia da própria experiência, outras mais profundas, revelavam detalhes sobre a sala do espelho que ninguém mais poderia saber. Na última anotação, feita no exato dia em que Müller esteve na cripta, lia-se: ele carrega o fogo sem saber. Ajoelha-se, onde a chama já respirou. Seu nome é o último entalhado. Quando descer, o silêncio se moverá. Abaixo dessas palavras, um desenho, seu próprio crucifixo, com veios de fogo. O cardeal levantou os olhos. Quem é você? O velho sorriu com ternura. Aquele que veio antes. E completou: eu vi o fogo, mas não fui capaz de carregá-lo. Então esperei. E sonhei. Müller então murmurou: por que eu? E o velho respondeu sem hesitar: porque sua fé não é feita de conforto. É uma fé de silêncio. E é esse tipo de fé que o fogo escuta. O cardeal fechou o diário devagar. E agora? Perguntou. Os olhos do homem se perderam num ponto distante da janela. Agora você vai para onde nem o sonho pôde seguir. Quando Müller se levantou para sair, o homem murmurou uma última coisa. Mais uma coisa. Sim, respondeu o cardeal. Quando começar, procure a vela que não derrete. De volta a Roma, Müller trancou o diário em uma gaveta sob sua mesa. O crucifixo havia esfriado, já não queimava, já não era negro. Mas, sob a luz certa, filetes dourados ainda cintilavam sob a prata. E às vezes, ao segurá-lo bem perto do coração, jurava que ouvia uma respiração, não a sua, não humana. Uma respiração constante, como se algo sob o mundo tivesse despertado. E agora, esperasse. O Vaticano tem muitas capelas, algumas grandiosas, outras escondidas, quase esquecidas. O cardeal Müller tinha chaves para muitas capelas do Vaticano, mas havia uma única, que jamais havia aberto. Chamava-se Capela do Fogo Apostólico. Poucos sequer sabiam da sua existência. Nunca houve missas ali. Nenhum registro oficial indicava sua localização em qualquer planta do Vaticano. Ainda assim, a chave estava em sua gaveta havia anos. Recebera-a de um predecessor que nunca explicou seu propósito. Era pequena, de prata, sem etiqueta, apenas uma chama entalhada no cabo. Naquela manhã, seus passos o levaram por um corredor próximo aos arquivos antigos. Era como se algo o conduzia sem pressa, mas com uma intenção silenciosa. O crucifixo sob a batina começou a aquecer novamente. Não queimava, mas pulsava, quente o suficiente para não ser ignorado. Ao fim do corredor, ele parou diante de uma porta que havia passado incontáveis vezes, sem nunca lhe dar atenção. Era feita de madeira espessa, reforçada com faixas de ferro. Não tinha maçaneta, só uma fechadura. Pela primeira vez, notou que aquela era a porta que a chave poderia abrir. O encaixe foi perfeito. A porta cedeu com um leve rangido. Lá dentro, o silêncio era absoluto. Não era apenas quietude. Era um silêncio que parecia viver no próprio ar, como se até os ecos tivessem sido expulsos. A capela era circular. As paredes de pedra estavam cobertas por tecidos vermelhos escurecidos pelo tempo. Não havia bancos nem altar, apenas um pedestal de madeira no centro da sala. Sobre ele repousava uma vela branca, espessa, apagada e sem nenhuma marca. Müller avançou com cuidado. Assim que seus pés cruzaram o limiar da porta, ela se fechou às suas costas. Sem tranca, sem ruído, apenas selada. O crucifixo pressionava seu peito com uma pulsação constante. Aproximou-se da vela. Havia algo nela que incomodava, algo sutil. A superfície era perfeita, sem nenhuma marca, como se jamais tivesse sido tocada. Mas o cheiro no ar era inconfundível, cera queimada. Ele se ajoelhou diante do pedestal. No chão, esculpida na pedra, uma frase: aquele que espera queimará, mas não será consumido. Reconheceu imediatamente. Era um eco do episódio da sarça ardente no Êxodo, quando Deus falava através do fogo. Meteu a mão no bolso e tirou um fósforo. Apenas um. Riscou-o. A chama brilhou suavemente. Quando encostou a chama no pavio da vela, ela se acendeu de imediato. Uma labareda dourada, alta. E então a sala mudou. Os tecidos vermelhos começaram a ondular, embora não houvesse vento. Na parede oposta, algo começou a surgir.
Palavras, não entalhadas nem pintadas. Eram traçadas pela própria luz da chama, como se o fogo as imprimisse na pedra. Müller se ergueu devagar e caminhou até elas. Dessa vez, a mensagem estava em inglês, clara e precisa. O tempo do silêncio está terminando. Prepare a voz. Ele não entendeu de imediato. Virou-se de volta para a vela e parou. A chama permanecia acesa, viva, mas a vela não havia derretido. Nenhuma gota. O corpo da vela permanecia intacto, como se nunca tivesse acendido. Ele ficou ali parado, hipnotizado por aquela contradição. Então outro cheiro chegou até ele. Não era cera, nem fogo. Era incenso, o Líbano. Virou-se novamente para a parede. Agora, uma nova linha havia se formado abaixo da primeira, em latim. Mas ele compreendeu sem esforço, como se tivesse sido sussurrada diretamente em sua mente. Aquele que carrega o crucifixo do fogo negro deve abrir a câmara sob o nome que não existe. O crucifixo no peito esquentou de repente. Não de forma dolorosa. Era um aviso. Müller recuou lentamente sem desviar o olhar da vela. Quando seus pés tocaram novamente o limite da sala, os tecidos nas paredes voltaram a se agitar. Dessa vez, um deles caiu por completo. Atrás dele, revelando-se aos poucos, estava um mural escondido. E ali, pintada com tons quase desbotados, a figura envolta em cinzas brancas, a mesma que ele havia visto. No mural revelado, a imagem estava ali, o mesmo ser encapuzado em cinzas brancas, braços estendidos diante de uma parede de chamas. Mas algo fazia a cena tremer dentro dele. Os olhos daquela figura eram os seus. O cardeal virou-se instintivamente e viu a porta atrás de si se abrir sozinha. A luz do corredor invadiu a capela silenciosa. A chama da vela ainda ardia, firme, imutável. Müller atravessou a soleira devagar e, antes de continuar, olhou para trás. A porta havia desaparecido. Não estava fechada. Estava ausente. No lugar onde ela existira havia apenas uma parede lisa, como se a sala jamais tivesse existido. Mas o calor do crucifixo seguia presente, e dentro da mente dele, uma frase retornava com uma nitidez quase sobrenatural. Prepare a voz. Ele ainda não compreendia seu significado, mas sabia que não era apenas uma sugestão. Enquanto voltava para seu gabinete, cruzou com um dos guardas suíços. O homem apenas o cumprimentou com um aceno sutil, mas murmurou algo quase imperceptível. Müller não ouviu claramente, mas reconheceu. Eram as mesmas palavras dos sonhos. Custognis, tacit, donic, vositor. O guardião do fogo permanecerá em silêncio até ser chamado. Naquela noite, Müller não conseguiu dormir. Ficou à mesa com a luz tênue da lamparina oscilando sobre o diário deixado por aquele que sonhava em latim. Já havia lido aquelas páginas 2 vezes. E ainda assim, frases novas pareciam emergir como fogo das entrelinhas, como se só se revelassem àqueles que permanecessem em silêncio absoluto. Pouco depois das 3 da manhã, sentiu o crucifixo aquecer novamente. Não ardia, não alertava, chamava, e então, como se um véu fosse levantado, ele se lembrou da frase entalhada na pedra da sala da vela. Aquele que carrega o crucifixo do fogo negro deve abrir a câmara sob o nome que não existe. As palavras se repetiam em sua mente enquanto ele se levantava, atravessava o aposento privado e destrancava uma gaveta que antes usava para guardar documentos sigilosos. Lá no fundo, atrás de antigos relatórios, havia um envelope selado. Não tinha destinatário. Ele não se lembrava de tê-lo colocado ali. Abriu. Dentro, uma única linha, em letras maiúsculas, sob a tumba sem nome. Seu coração disparou. Havia apenas um lugar no Vaticano conhecido pelos arquivistas com esse nome. Debaixo da Basílica de São Pedro, entre as criptas dos papas e santos, mapeadas, vigiadas, visitadas por peregrinos, existia uma área esquecida, mais profunda, inacessível. E ali, numa parte oculta da necrópole vaticana, havia uma sepultura sem qualquer marca. Nenhuma cruz, nenhuma inscrição. Apenas uma laje de pedra fria, onde oficialmente ninguém estava enterrado. Entre os estudiosos havia teorias. Alguns diziam que seria o túmulo de um papa, cuja eleição foi interrompida pela morte. Outros falavam de um bispo amaldiçoado, ou de um falso profeta,
Não existiam registros, mas havia um consenso. Ninguém devia se aproximar. Müller foi mesmo assim. Vestiu-se de forma simples, nada de vermelho, nenhum anel. Apenas um casaco preto, a batina e o crucifixo, agora novamente quente sobre o peito. Caminhou discretamente pela lateral da basílica. Passou por guardas, sacerdotes, visitantes, ninguém o deteve. Desceu a escadaria de mármore, atravessando silenciosamente as capelas dos papas. No fim de um corredor raramente usado, uma pequena câmera de segurança apontava para um portão de ferro enferrujado. Parou ali. Não havia placa. Somente uma laje de pedra com cerca de 3 metros de largura. Deu um passo à frente. O crucifixo queimava com mais força. E então, a pedra se moveu. Não deslizou. Respirou. Um suspiro baixo e profundo escapou das entranhas do chão. Um sopro quente e empoeirado escapou da abertura que se formava. Müller se ajoelhou junto à laje e tocou sua superfície. Estava fria, mas vibrava, como se alguma coisa viva se movesse dentro da pedra. Ele sussurrou uma prece, não daquelas decoradas nos seminários ou nas cerimônias da fé, mas uma que emergia das profundezas do sonho do espelho, como uma lembrança impressa em seu espírito. Se este é o teu fogo, eu o carrego com disposição. Lentamente, centímetro por centímetro, a pedra cedeu, revelando uma escada estreita que descia rumo à escuridão absoluta. Cada passo levava-o para mais longe do mundo. O ar se adensava, não por causa de mofo ou podridão, mas por algo ancestral. Um aroma denso de incenso e mirra envolvia o ambiente, como se uma missa tivesse sido celebrada ali há séculos e jamais esquecida. No fim da escadaria, uma câmara circular, parecida com a da vela, mas diferente em essência. Esta ardia. Não havia fogo, mas as paredes emitiam um brilho dourado, suave e sem fonte visível. O chão estava coberto por uma fina poeira branca, como se algo sagrado tivesse sido reduzido a cinzas. No centro da sala, repousava uma tumba, de granito simples, selada com correntes feitas de bronze e sal. Sobre a superfície, gravadas em inglês, as palavras "Ainda não foi chamado". Müller se aproximou. O crucifixo pressionado contra seu peito começou a mudar. De quente, passou ao rubro incandescente. Com mãos firmes, ele o desprendeu do pescoço e o ergueu sobre as correntes. Não precisou encostar. No instante em que o crucifixo pairou sobre o lacre, as correntes se partiram silenciosamente, como se reconhecessem a autoridade de algo maior. A tumba se abriu sozinha. Dentro dela, um único pergaminho envolto em linho branco. Intacto. Ao tocá-lo, sentiu que estava morno, como pele viva. E naquele exato instante, sua mente foi invadida por uma visão. O rosto de Cristo, não o das pinturas ou dos vitrais, mas um rosto vivo, humano, que chorava lágrimas de fogo. Os olhos não suplicavam nem julgavam, carregavam um silêncio profundo, esmagador, mais penetrante do que qualquer dor. Müller recuou, cambaleante. A visão sumiu, mas o pergaminho permanecia firme em suas mãos. Ele desenrolou o tecido e viu, não palavras, mas um mapa. Não de cidades, nem de países. Um mapa de pedra e fogo, de lugares ocultos, corredores, salas, altares subterrâneos. E ao final, em tinta vermelha, uma advertência. A última chama não deve ser escondida novamente. Aquele mapa não obedecia a nenhuma lógica, sem nomes, sem bússola, sem escala, apenas linhas finas, delicadas, como veias traçadas em vermelho. Passagens que percorriam um subsolo que poucos conheciam e quase ninguém ousava mencionar. De volta ao seu quarto, na Domus Sanctae Martae, ele o estendeu sobre a mesa. Lá fora, a manhã começava a despertar sobre Roma. Mas ali dentro, a luz parecia se recusar a tocar o pergaminho. Não importava de onde vinha a claridade. Uma sombra persistente pairava sobre o papel, como se o próprio objeto rejeitasse ser iluminado. Müller estudou os traços e memorizou o caminho mais claro. Um corredor tortuoso que contornava a necrópole conhecida e terminava numa câmara circular, marcada com tinta preta sólida. Na borda da figura, uma frase, escrita em um vermelho tão recente que parecia ainda úmido. Nem mesmo o fogo enxerga aqui. E ele sabia exatamente para onde isso apontava.
aquele setor selado sob a Capela Clementina, onde ninguém entrava desde o século XIX. Oficialmente, diziam que a estrutura havia cedido. Extraoficialmente, ninguém fazia perguntas. Naquela noite ele não hesitou. Retornou às profundezas da Basílica de São Pedro. Os guardas o reconheceram. Afinal, ainda era visto com profundo respeito, mesmo após deixar o cargo de prefeito. Disse a eles que precisava de solitude, que desceria para orar. E ninguém o questionou. A Capela Clementina estava quieta como sempre, e os guardas abriram os portões sem questionar. Müller esperou até estar sozinho. Então, caminhou em direção ao fundo, onde séculos de pedras e escombros haviam sido deixados acumular. O crucifixo pressionava com um calor discreto contra seu peito. Ajoelhou-se e encostou as duas mãos no chão. Nada vibrava, nenhuma respiração oculta, mas ele sabia. Avançou o crucifixo até tocar a base da parede e a pedra se desfez, não como rocha, mas como areia dissolvida pela água. Diante dele, abriu-se um túnel baixo, escuro e seco. Acendeu uma pequena lamparina a óleo e entrou. Aquele túnel era diferente de tudo o que havia atravessado. Não era frio nem quente. Não havia cheiro de cera, nem incenso. Nenhum sinal de poeira ou teia. Apenas um silêncio tão denso que nem seus próprios passos produziam som. Conferiu o mapa. Cada curva coincidia, até que, após uma curva à esquerda, chegou ao destino. A câmara sem luz. Não porque fosse escura, mas porque parecia absorver qualquer claridade. Quando ergueu a lamparina, a luz se apagou 6 centímetros antes de tocar o vidro, como se o próprio ar rejeitasse refletir. Deu um passo à frente. O crucifixo esfriou completamente. A câmara era circular e vazia. Sem altar, sem relíquias, apenas paredes de pedra que pareciam se dobrar em geometrias que a mente não conseguia compreender. No centro, ele parou. Deitado no chão, estava o contorno de uma figura humana. Não um corpo, nem uma estátua. Era uma silhueta. Uma marca perfeita de alguém que estivera ali e fora consumido. A pedra havia sido queimada, mas apenas naquela forma. Müller se ajoelhou ao lado. Nada de cinzas, nenhum resíduo, mas o crucifixo aqueceu levemente, como se reconhecesse aquele lugar. Fechou os olhos e a câmara deixou de estar vazia. Em sua mente, viu um homem envolto em branco, de pé, braços erguidos. O fogo caiu do alto. Não um fogo terrestre, mas algo divino, puro. Uma chama que primeiro consumia a alma. O homem não gritou. Aceitou. E no momento em que o fogo o cobriu, ele olhou diretamente para Müller, como se soubesse que ele viria, como se o esperasse. Então uma voz ecoou suave, mas preenchendo tudo ao redor. 2 já se ajoelharam. Müller abriu os olhos. A câmara estava silenciosa novamente, mas algo havia mudado. Onde antes havia apenas o contorno, agora surgia uma pequena pedra, erguida ligeiramente acima do chão. Ele a pegou. Estava morna. Em sua superfície, quase imperceptíveis, 3 nomes estavam gravados. Um em grego, outro em latim, e o último, o seu. Recuou. Algo sussurrou atrás dele. Virou-se. Ninguém. A chama da lamparina tremulou intensamente, e a voz voltou, desta vez vinda de dentro dele. O terceiro não virá, a menos que seja chamado. Saiu da câmara em silêncio. A pedra embrulhada em pano, o mapa ainda nas mãos. Atrás dele, a entrada se fechou sozinha. A rocha se recompôs, mas o crucifixo continuava quente. Não em alerta, em prontidão. Por 3 dias, a pedra com seu nome permaneceu sobre a mesa de Müller. Ele não a escondeu, não a trancou, apenas a observava. A segurava nas mãos durante suas orações. Mas por mais que meditasse, a frase final da câmara sem luz não lhe saía da mente. O terceiro não virá, a menos que seja chamado. Aquilo não era um aviso, era uma condição. Já haviam sido mostradas 2 prostrações. A primeira marcada na pedra, a segunda a dele ainda por acontecer, e agora faltava a terceira. Mas quem? Quem se ajoelharia no fogo sem saber por quê? Começou a procurar. Em silêncio, sem perguntas, sem nomes. Assistia a missas pelas igrejas de Roma em roupas comuns. Observava fiéis, ouvia confissões sussurradas à distância, estudava cardeais, padres, homens bons,
mas nenhum movia o crucifixo. Até o quarto dia, numa capela discreta perto de São João de Latrão, uma missa estava sendo celebrada por um padre que Müller nunca tinha visto. Chamava-se Emanuel, missionário africano que havia retornado a Roma após 20 anos. A voz era firme, o latim impecável. Mas o que chamou a atenção de Müller não foi a homilia, foi o que veio depois. Quando a capela se esvaziou, o padre permaneceu ajoelhado diante do altar. Ficou ali por quase 1 hora. Müller permaneceu no fundo, em silêncio. E então viu. Emanuel encostou a testa no chão e sussurrou repetidamente uma frase: "Eu carregarei o que os outros temem." Naquele instante, Müller sentiu. O crucifixo aqueceu, mas de forma diferente. Não apenas calor, ele começou a brilhar. Naquela noite esperou o sacerdote sair de seus aposentos. Quando Emanuel apareceu, Müller tirou o solidéu e se revelou. O padre se assustou ao reconhecê-lo. Mas Müller foi direto. "Preciso falar com você, sobre algo que ninguém mais pode saber." Conduziu-o até um jardim tranquilo perto do Museu do Vaticano. Ali, sob a luz da lua, contou-lhe tudo. O crucifixo, a cripta, o espelho, a vela que não derrete, o cofre sem nome, a figura queimada na pedra e a mensagem: "O terceiro deve se ajoelhar." Emanuel nada disse, apenas puxou um terço de dentro da batina. A corrente estava queimada em partes, mas as contas intactas. "Já queimou 3 vezes, disse em voz baixa, sempre durante a consagração, nunca por fogo. Müller se aproximou. "Você já sonhou em latim?" Emanuel olhou nos olhos dele. "Todas as noites, há 10 anos. Não era preciso perguntar mais nada." No dia seguinte, desceram juntos. Passaram pela Capela Clementina, pelas criptas, pelo portão quebrado, pelo túnel. Müller ia à frente, mas agora sabia o caminho. Não pelo mapa, mas por memória, por chamado. Quando chegaram à câmara sem luz, algo havia mudado. O ar tinha peso, o silêncio, forma. E no centro, onde antes havia a silhueta queimada, agora havia um círculo de cinzas brancas. Perfeito, intocado. Müller parou. "Você não precisa fazer isso", murmurou. Emanuel avançou sem hesitar. "Se ele chama, eu me ajoelho." E ajoelhou, sem medo, mãos abertas, olhos fechados, silêncio nos lábios. E o crucifixo sobre o peito de Müller explodiu em luz. A câmara se iluminou, mas não foi a luz que brilhou. Foi algo mais profundo, como um pulso, um compasso silencioso que não vinha das paredes nem do ar, mas da própria pedra. E então, Emanuel abriu os olhos. Estavam cheios de lágrimas, mas não eram comuns. Eram de fogo. Ele pronunciou apenas uma frase: "Ele está observando." E desabou. Müller correu até ele. Mas Emanuel não havia morrido. Apenas dormia. A respiração calma. O corpo em repouso. Ainda assim, algo na câmara havia mudado. O terceiro havia se ajoelhado. A condição fora cumprida. E atrás deles, a parede começou a rachar. Não a se quebrar, mas a se abrir. Uma porta surgiu, alta, arqueada. E acima dela, recém-esculpida na pedra, lia-se: "O silêncio final precisa falar." Müller ergueu Emanuel com delicadeza e o levou de volta pelo túnel. Quando emergiram na noite imóvel de Roma, um sino soava ao longe. 00:30. Um novo dia começava. Mas debaixo deles, nas entranhas da terra, uma porta permanecia aberta, esperando. Quando o cardeal Müller retornou à câmara sem luz, voltou sozinho. Emanuel ainda repousava na Domus Sanctae Martae, sob vigilância silenciosa. Não dissera uma palavra desde que se ajoelhara nas cinzas. Médicos não encontraram explicações. Nenhuma enfermidade, nenhum trauma, apenas silêncio, sereno, profundo. Mas Müller sabia. Sabia que a terceira prostração havia sido feita. E agora, a última porta estava aberta. Dessa vez ele não levou lamparina. Não era necessário. Ao atravessar o arco recém-aberto, o ar ao redor parecia emitir sua própria luz. Um brilho tênue, sem origem visível, que emanava do próprio silêncio. O corredor curvava-se suavemente, tornando-se mais estreito. Símbolos cobriam as paredes. Não eram latim, nem grego, nem hebraico. Mas Müller os compreendia. Não como palavras, como pensamentos ecoando do passado. O corredor o levou a um espaço.
Não exatamente uma sala, mas um vazio em forma de capela. Nada de altar, bancos ou ícones. Apenas um objeto dominava o centro, uma cadeira, de pedra simples, rachada, sem enfeites. Atrás dela, na parede, nenhuma cruz, nenhuma imagem sagrada, apenas uma frase gravada a fogo. Quando a última voz falar, o fogo cessará. Müller se aproximou e, nesse instante, sentiu algo passar por seu ombro. Não era vento, era uma presença. Virou-se. Ninguém, mas ao olhar novamente para a cadeira, alguém estava sentado ali. Era ele mesmo, mais velho, exausto, a batina rasgada, o rosto pálido, os olhos fixos no vazio, olhando para algo além do que podia ser visto. Piscar foi suficiente para que a imagem desaparecesse. A cadeira estava vazia outra vez, mas algo havia sido deixado. Um livro de capa branca sem título. Müller o pegou. Ao abri-lo, um vento atravessou o corredor atrás dele, mas as páginas não se moveram. Só havia uma com palavras escritas. Cardeal Gart Ludwig Müller. Seu silêncio quebrará a pedra. Abaixo, outra linha. Você deve falar quando ninguém estiver morto. O crucifixo em seu peito esfriou. Não com ausência, mas com certeza. Virou a página. Um novo mapa surgiu. Não de túneis nem de catacumbas. Era o Vaticano, mas não como existia agora. Mostrava paredes há muito desaparecidas, salas esquecidas, corredores que conectavam câmaras apagadas pela história. Em vermelho, um caminho levava a um local marcado apenas como Domus Voce, a Casa da Voz. Müller nunca tinha ouvido esse nome, mas na última linha lia-se: ao nascer do sol, o silêncio termina. Deixou as criptas antes do amanhecer. Não voltou ao quarto. Não comeu. Seguiu o trajeto marcado. As antigas paredes do Vaticano já não existiam, mas parte de suas fundações permanecia. Por trás de um portão de ferro enferrujado, num pátio esquecido, ele o encontrou. Uma fachada de tijolos desgastada pelo tempo. Uma porta sem sinal algum. Aproximou-se. O crucifixo brilhou por um instante, e então se apagou. Ele girou a maçaneta. A porta abriu. Dentro, outro corredor. Mas esse subia, não descia. Uma escada estreita, lisa pelo tempo. No topo, uma câmara redonda, sem janelas. No centro, um púlpito de pedra, vazio, sem pó. E atrás dele, uma parede rachada ao meio, como se tivesse cedido em alguma reforma antiga. Mas visível por trás dela, um fresco inacabado. Uma figura solitária na pintura, vestida de branco, com a mão erguida, a boca aberta, os olhos em chamas. Müller caminhou até o púlpito, colocou ambas as mãos sobre sua superfície e pela primeira vez em dias falou: se o silêncio precisa se quebrar, ofereço minha voz. A câmara tremeu. O crucifixo se partiu, não com violência, mas como uma chama ao cumprir seu ciclo, e em seu lugar, sobre o peito, havia um pedaço de carvão, ainda morno. O fresco atrás dele brilhou. A mão da figura abaixou. Os olhos se fecharam, e sobre sua cabeça surgiram novas palavras, lentamente. Está feito, que o fogo descanse. O silêncio havia falado, mas a voz apenas começava a ecoar. A câmara permaneceu em paz. Nenhum clarão celestial, nenhum estrondo. Apenas silêncio, mas desta vez um silêncio vivo. Não vazio, mas cheio de presença. Diante do fresco resplandecente, algo havia mudado. A figura antes imóvel, divina, agora estava transformada. A boca se calara. A mão antes erguida repousava sobre o peito, e sob seus pés as chamas começavam a se recolher, como uma vela se apagando aos poucos. Müller olhou de volta para o púlpito. Sobre ele, o carvão repousava, agora completamente frio. Pegou-o, quase por instinto, e o encostou na superfície de pedra. Imediatamente começou a escrever, não com sua vontade, não com seus pensamentos. As palavras fluíam como se alguém escrevesse por meio dele. Ele caminhou por corredores que não foram feitos por mãos humanas. Abriu o cofre selado em sal. Ajoelhou-se onde homem algum permaneceu. E falou, não para ser ouvido, mas para despertar aquele que aguarda. O carvão caiu. Müller recuou devagar. Estava terminado. Ou assim pensava. Quando voltou ao corredor da Domus Voce, a luz começou a escurecer novamente. O ar ficou mais denso.
Passou pela parede rachada do fresco e olhou uma última vez. E então congelou. Agora havia duas figuras na pintura. A primeira, o homem em branco. E atrás dele, uma nova silhueta, ainda inacabada, ligeiramente encoberta, mas inconfundível. Era ele. De volta aos seus aposentos, Müller recebeu uma mensagem do secretário do Papa Leão XIV. Sua Santidade solicita sua presença imediatamente. Sem contexto, sem explicação. Bastou uma frase. Ele não hesitou. Naquela mesma tarde, atravessou os portões do Palácio Apostólico. Foi conduzido pelo corredor das bênçãos, passou pelas salarias e adentrou uma biblioteca reservada, onde o Papa Leão XIV o esperava, sozinho. O Santo Padre estava de pé, diante da janela, olhando em silêncio para a Praça de São Pedro. Não se virou quando Müller entrou. Apenas disse com a voz baixa: "Diga-me, o que há sob a tumba sem nome?" Müller não perguntou como ele sabia. Apenas respondeu com serenidade, um silêncio à espera de ser quebrado. O Papa assentiu ainda de costas. Então se virou, revelando olhos vermelhos, cansados, mas serenos. "Sonhei na última noite. Um crucifixo ardia. Um homem atravessava o fogo. E uma voz dizia: 'Agora ele sabe.'" Deu um passo em direção a Müller. "Essa voz me despertou." O olhar dos dois se encontrou. "Sabe o que isso significa?" perguntou Müller. O Papa balançou a cabeça. "Não, mas sinto que o que virá depende do que o senhor decidir contar ao mundo." Müller permaneceu em silêncio. O Papa não insistiu. Apenas levantou a mão, ofereceu uma bênção silenciosa e voltou-se novamente para a janela. Naquela noite, Müller retornou aos seus aposentos. Sentou-se diante da mesa, observando o fragmento de carvão que repousava ali. Já havia esfriado, mas não perdera o brilho. A borda continuava firme, viva. Acendeu uma vela, puxou uma única folha em branco e começou a escrever. Não era uma explicação, nem um pedido de perdão. Era apenas um registro, porque um dia alguém perguntaria por que um cardeal desapareceu dos olhos do mundo, por que o crucifixo que usava jamais foi visto novamente, porque o fogo que por séculos queimou em segredo nas entranhas da igreja finalmente se calou, e quando esse dia chegasse, restaria apenas uma coisa a ser dita: